Então, vamos lá, equipe. Vamos agora conversar um pouco sobre gerenciamento de capacidade, né? O que é que a ISO fala sobre o gerenciamento de capacidade? Então, são os requisitos de capacidade para recursos humanos, técnicos, informação e financeiro devem ser determinados, documentados e mantidos, levando em consideração os requisitos de serviço e desempenho. Então, a organização deve planejar a capacidade para incluir a capacidade atual e prevista que temos de serviço, certo? Com base com base na demanda por serviços. O impacto esperado na capacidade dos objetivos de nível de serviço. No caso, eu estou levando em consideração o SLA, nos requisitos para a disponibilidade e na continuidade de serviço. Então, tem que manter o serviço sempre em continuidade para não prejudicar o meu cliente. Então, os intervalos de tempo e limiares para mudança na capacidade de serviços. Então, a organização deve promover capacidade suficiente para atender os requisitos de capacidade e desempenho acordados. A organização deve monitorar o uso da sua capacidade, analisar os dados da capacidade de desempenho e identificar oportunidades de melhorias do desempenho. Certo? Enfim, resumindo, né? Então, a gerência de capacidade tem a função de garantir que os serviços de TI tenham capacidade de atender os SLAs de maneira eficaz em custos bem específicos e mantendo o desempenho. Então, quando a gente está fazendo uma gestão de capacidade, nós temos que ter, primeiro, monitoramento, temos que buscar verificar se todos os SLAs estão sendo cumpridos. Então, eu tenho que, naquela planilha, ou naquele documento que a gente fez anteriormente, certo? Que das funções e atividades, tem lá as atividades específicas para quem vai fazer o monitoramento da continuação do serviço, certo? E quando eu faço esse monitoramento, quando eu verifico esses SLA, eu tenho que fazer uma análise, que é o segundo passo, né? Eu devo coletar os dados desse monitoramento para ter previsões sobre a capacidade de manter os serviços de TI sem ônus ao cliente. E, por fim, se eu monitorei e fiz análise, eu tenho que fazer ajustes quando pertinente. E quando tem um ajuste, eu tenho como objetivo utilizar esses dados para otimizar a infraestrutura, evitando sua escassez ou falha no cumprimento do SLA. Veja, quando eu faço esses ajustes, eu tenho que levar em consideração que eu tenho que diminuir o custo do serviço. Tenho que manter a mesma qualidade com o menor custo possível. E, por fim, eu tenho que implementar. Eu consegui monitorar, eu consegui analisar, eu consigo fazer ajuste. E como a gente viu aí na ISO, a gente tem que monitorar. Então, ou implementar isso. Como é que vai implementar isso? Através de um plano de capacidade ou book de capacidade. Vocês vão receber 2 documentos. Um que é o processo, né, de gestão de capacidade e outro é o book, ou se quiser colocar plano de capacidade, dá no mesmo, né? Então, quando eu faço isso, quando eu crio e alimento esse book, o objetivo dele é apresentar todas as tecnologias, todas as avaliações, todas as atividades e informações inerentes à capacidade do serviço de TI que a gente acabou de ver aí. Né? Capacidade, dados, tarará, tarará. Então, esse processo, gestão de capacidades, ele é importante para que dê entrada no planejamento dos gestores, no caso o Álvaro, certo? De TI, na tomada de decisões. O Álvaro, que é o gestor, ou o superintendente na tomada de decisões. Por fim, chegando a garantir que, por um custo justificado, exista no mínimo uma capacidade para atender a cada serviço de TI. Então, vamos agora olhar o documento, ele está bem completão. Qual é o objetivo? Vocês lerem, entenderem o documento com calma, certo? Vocês terão 2 dias para isso. E entendendo e compreendendo o documento, vocês vão fazer as alterações devidas. Então, nós temos aqui, gerenciamento de capacidade. Isso aqui é um processo, ele é classificado de forma interna. Então, qual é o objetivo desse processo? Como já foi dito aqui, de forma mais abrangente, né? Estabelecer diretrizes para consolidação e acompanhamento das informações referentes à capacidade do ambiente do data center do ITEC, para a gente monitorar e garantir a capacidade atual e futura, evitando cenários de paradas de entrega e impacto negativo nos serviços dos clientes existentes, né? Então, a gente pode levar aqui em consideração a própria ISO, né, 2018 ou 2020, como vocês queiram, como já foi dito no vídeo anterior. A 27000, por quê? Porque a gente vai fazer aqui uma gestão de incidentes ou de
de riscos, né? Riscos envolvendo a segurança da informação. Por isso que a gente tem logo a gente vai logo à frente, né? Como vocês já entregaram o PSI, a gente tem que implementar esse PSI no INTEC. Então, outros documentos que vocês vão trabalhar mais na frente, mas com certeza, esses documentos influenciam nesse, certo? É o gerenciamento de incidentes. Quando eu tenho um incidente, o que eu devo fazer? Quais são as minhas atividades? Quando eu tenho uma mudança, né? Eu tenho que fazer um planejamento dessa mudança, gerenciamento de configurações, quais são as configurações necessárias para cada serviço entregue e o gerenciamento de problema. Então, o que é um gerenciamento de problema? É quando algo escala acima do incidente. Aconteceu um incidente, eu resolvo, ele voltou a persistir, ou ele chegou em forma de incidente e ele requer um tratamento mais apurado e virou um problema, né? Algumas definições, né? Nós temos que fazer, como disse anteriormente, a gente tem que fazer as análises, né? Análise de tendências, né? Um uso de dados históricos como modelo preditivo para analisar e estimar a capacidade futura necessária. Análise de tendências, fornecendo somente estimativas das informações de utilização futura de recursos. Como é que a gente faz essa análise de tendências? Se a gente tem uma gestão de capacidades, que a gente vai ver no book de capacidade, eu vou analisar meus indicadores, vou analisar os meus SLA acordados e eu consigo prever até onde eu posso crescer e quando estiver perto do crescimento total, eu poder crescer a minha infraestrutura para atender o serviço que já existe, né? Então, definição de thresholds. Então, é um limite aceitável de utilização. Um threshold é determinado envolvendo o acordo de nível de serviço, o SLA, e as recomendações de melhores práticas da utilização, né? Então, eu vou ter, dentro do threshold, ter um limite aceitável para fazer a utilização daquele serviço sem estourar ele e acabe prejudicando os clientes que já existem. Então, eu tenho que garantir que a minha capacidade de atendimento seja a mesma para todos, né? Aqui tem um ponto que foi colocado e deve se observar, que é a questão do tempo de abertura de projetos, que é um trabalho já em conjunto com projetos, certo? Então, é um documento que identifica e descreve um projeto para fim de aprovação. Aqui a gente está como sugestivo, digamos assim, comitê de investimentos, né? A responsabilidade pela criação e defesa do TAP, do Comitê de Negócios e de Planejamento. Isso aqui pode ser trocado tranquilamente só para a equipe interna, não é obrigado a ter um comitê, que a gente pode ver na ISO, certo? E design, né, que a gente pode trocar também aqui design. Design seria o planejamento, né? Com o correspondente gestor de projeto. Então, é determinado um gestor de projeto para quando for fazer, né, uma implementação, toda a implementação em uma gestão de serviço, no ISO 20000, requer um projeto. Isso é fato, e não pode ser mudado isso, porque a ISO obriga que haja um planejamento. Vocês receberam a ISO 20000 completa e vocês vão ver que todos os itens da ISO 20000 devem ser implementados. Diferente do 9001, que eu posso selecionar, eu posso subtrair 1, 2, 3 serviços de lá das minhas atividades. Então, quando forem rever isso aqui, vocês podem trocar esses nomes aqui tudinho, pode matar tranquilamente, certo? E dizer quem daí, baseado naquele documento primeiro, quem daí vai exercer essa função, junto com os códigos de projetos. Então, o que é que deve se levar em consideração quando eu estou fazendo um TAP, né? Quando eu vou implementar uma gestão, uma nova gestão de serviço, tem um serviço novo, como é que eu vou fazer a gestão dessa capacidade? Então, eu tenho que levar em consideração os pontos relevantes, os milestones, que são as entregas dos projetos em andamento, né? E quem envolva mudança no Tacente estão contemplados, né, digamos assim, na aba projetos, no setor de projetos aqui, vou até trocar aqui, da Asproj, por exemplo, no documento compartilhado, gerenciar a capacidade, né, no book capacidade, esse número aqui foi, no book capacidade que a gente vai ver logo à frente. Então, o setor, né, então contemplado dentro do setor, a das Asproj, como a gente está em implementação da ISO 20000, a priori, a gente vai determinar o book e não vai precisar fazer um projeto, porque o projeto já existe, que é para fazer essa implementação da ISO como completa, né? Novamente, toda vez que eu chegar aqui no item 4, são as atividades do processo. Algumas generalidades que a gente pode pegar lá da própria ISO, né? Através do monitoramento do uso de capacidade, devem ser realizadas análises de dados que servirão de inputs, né, de entradas, para as equipes de planejamento de operação.
A equipe de planejamento deve garantir os investimentos necessários ao data center para suportar a demanda e crescimento calculado com base na projeção do esgotamento. Então, se eu tenho um book capacidade, eu sei até onde eu posso ir, eu sei quando eu chego nesse esgotamento, para poder já planejar o crescimento. Então, a equipe de operação deve realizar os ajustes necessários nas plataformas e ambientes que compõem o data center, de forma a assegurar o equilíbrio e o uso otimizado da infraestrutura, né? Então, depois disso, eu tenho a monitoração. Se eu for fazer a monitoração, a equipe de suporte de operações, aí, novamente, tem que ver aqui lá no documento inicial, para vocês casarem isso, quem é o que aqui dentro, certo? E deve monitorar o desempenho de cada recurso e serviço de uma forma contínua para assegurar o melhor uso dos recursos de hardware e software, né? Através de um monitor, mecanismos de busca de informações sobre recursos TI, aqui você pode botar, aqui está monitor, mas pode botar aquelas telas que você tem de recursos, de informações do serviço de você, que acho que é GLPI, se não me engano. Então, deve ser realizado o ajuste dos limites de utilização, né, os thresholds. Quando esse limite é alcançado, um alarme será disparado no monitor. Então, tem que colocar uma forma de monitorar de forma proativa esse negócio. Então, atualmente, o ITEC utiliza as seguintes ferramentas para monitoramento, né? A gente botei aqui, mas vocês ajustem de acordo com a necessidade de vocês. GLPI, que é o gerenciamento de ativos de TI, rastreamento de problemas, central de serviços. Aqui você tem que colocar todas as ferramentas que vocês usam para isso, que é instalado nos clientes e colaboradores que possuem certificação ITV3. Então, eu estou tomando como verdade que o pessoal aí tem ITV3, né? Que são alocados para trabalhar na infraestrutura que realiza contratos de outsourcing. Opa. Então, entendendo que a nossa equipe é de outsourcing, certo? Através de um contrato de outsourcing. Se quiser suprimir aqui, sem problema nenhum. Então, como usado pela equipe de central de serviços, que presta serviços ao DETRAN, ITEC e outros órgãos. Tá aqui esse texto aqui também, mas aí vocês revisam se a gente tem, por exemplo, o ITEC tem poder sobre a central de serviços que opera no DETRAN. Se não tiver, tem que tirar. Porque se eu não tenho capacidade de gerir isso lá, é bom tirar, né? Senão a gente será cobrado por isso. Temos análise e monitoração, né? Então, o objetivo é analisar os dados coletados nas atividades de monitoração para identificar tendências e realizar estabelecimento de níveis de normas de utilização de níveis de serviços. Então, os dados também podem ser utilizados, né, para prever o futuro dos recursos. Eu quero saber quando chegar no meu esgotamento, no meu threshold, né? Ou monitorar e comparar o crescimento real do nosso negócio, do nosso serviço, com o crescimento previsto. A gente tem que crescer de forma prevista, né? Aqui acabou com uma página a mais. Deixa eu ver. Pronto. Ajuste do desempenho, né? Nesse ajuste de desempenho, o que a gente começou lá, né? São aqueles 4 pontos. Eu falei monitoramento, falei da análise, agora estou falando dos ajustes, né? Então, o desempenho do ajuste é executado com modificações do sistema de operação e certificar-se de que as exigências serão atendidas para a melhor utilização do recurso. Então, a informação obtida através da monitoração e da análise resulta em ações como ajustes nos serviços e recursos. As atividades de ajuste fino são pequenas mudanças no item de configuração. A gente vai ver configuração mais na frente, que são pré-aprovadas pelo processo de gerenciamento de mudanças. Então, veja, a gente botou logo no começo, né, que a parte de gestão de mudanças e a parte de gestão de configurações ia influenciar aqui. Então, a equipe técnica executa a estação diretamente para certificar que os níveis de serviço estão sendo atingidos ou que os recursos estão sendo utilizados de uma forma eficaz. Então, esse tipo de mudança não altera o estado inicial de um item de configuração, né? É até óbvio isso, né? A equipe executa a ação diferentemente de certificar que os níveis de serviço estão sendo atingidos ou que os recursos estão sendo utilizados de forma eficaz. Esse tipo de mudança não altera o estado inicial, como eu disse, né, de um item de configuração ou suas características físicas e de status. Então, as técnicas que compõem, que podem ser aplicadas são... Aqui vocês podem escolher botar mais, né? Balanceamento de carga de disco, balanceamento e uso de processadores, liberação de contação de processamento. Eu tenho aqui esses 3 itens de exemplo. Vocês podem preencher mais. Então, como eu coloquei esses 3 itens, são 3 indicadores. São 3 KPI que a gente tem que monitorar, né? E como a gente viu lá em cima, a gente tem que fazer um monitoramento proativo. Quando estiver perto do meu esgotamento, no meu threshold, eu tenho que ter um aviso disso. Então, as atividades de ajuste fino são atividades que resultam e devem resultar em indisponibilidade zero para os usuários durante as horas acordadas de serviço, né? Quando for necessário uma ação
que não está na lista de mudanças pré-aprovadas, uma requisição de mudanças, a gente vai ver na frente, que é um documento isso, a gente chama de RDM, deve ser aberta para certificar que os requisitos futuros de capacidade serão atingidos e respeitados. Então, tem uma mudança, ela foi pré-aprovada, foi acordada, então tem que fazer uma requisição de mudanças, certo? Essa requisição de mudanças é um documento da gestão de serviço, não do projeto, para você entender, a gestão do serviço, da capacidade do serviço, entendeu? Por fim, nós temos o book de capacidade, né, que é o resultado, né, como a gente deve implementar isso. Então, a atualização do relatório de capacidade geral do data center, também conhecido como book, né, de capacidade, é atualizado quando pertinente. Então, tem que sempre manter atualizado. Então, lá naquele primeiro documento, na parte responsável pela gestão de capacidade, do book de capacidade, ou do plano de capacidade, tem lá um autor, ele deve sempre manter e atualizar esse negócio. Então, nota, né? É considerado em item recursos voláteis, aqueles cujo a utilização varia muito, é inconsistente, muda com facilidade, portanto, o monitoramento deve ser realizado em períodos menores, ou seja, de forma quinzenal. Aqui dá de forma quinzenal, mas vocês vão verificar qual a velocidade mais adequada para isso. De 15 em 15 dias, 10 em 10 dias, 20 em 20 dias. A gente tem que atuar de acordo com a realidade do técnico. Então, para a sua produção e atualização são necessárias informações da infraestrutura básica do cliente, através do serviço de Service Desks, como o cliente e links de saída para a internet. Né? Inclui também custos, demandas e considerações que são necessárias. As informações devem ser analisadas considerando tendência de crescimento e tendência de mercado, sendo que esse último deverá ser previamente avisado pela área de negócio de marketing, né, do ITEC. Vou ter área de negócio de marketing, mas vamos dizer assim, área de negócio, que é o pessoal lá que quando vai demandar, né, um novo serviço, uma nova tendência. Né? Se tiver tendências, claro, né, claro. Então, quando solicitado informações específicas para suportar a necessidade do cliente, este relatório deverá ser conduzido pela coordenação de operações, né, do cliente. Então, vê aqui, ó, relatório, quem é responsável daquele documento, quem você botar responsável daquele documento, trocar aqui dentro. Estamos já finalizando, né? Para alguns indicadores foram estabelecidos thresholds, né? Aqueles limites. Para outros existe uma alocação flexível, podendo ser utilizado recursos de outros ambientes, ou mesmo disponibilidade de recursos mediante demanda. O parecer de capacidade de cada um dos indicadores, com suas respectivas ações, pode suportar a demanda do crescimento, que devem ser encontradas, essa demanda, que deve ser planejada dentro do book de capacidade. Esse documento de capacidade, gente, tem que ser atualizado. Aqui eu tenho disponível no Google, é porque eu uso o Google, né? Deixa eu botar aqui aqui, ambiente do SGI, o sistema de gestão do sistema da gente de qualidade. Então, podendo ser compartilhado para leitura ou com partes interessadas. Então, quando a capacidade atingir o threshold estipulado, os responsáveis devem avaliar o ambiente e implementar planos de ações para acionar de acordo com o processo de gerenciamento de capacidade TIC, disponível no sistema SGE. Agora lembrei. Podendo ser compartilhado para leitura com partes interessadas, né? Já finalizando, né? A gente tem agora a parte de recursos humanos, que a gente viu lá na frente, né? A capacidade de recursos humanos para atendimento às metas da organização são calculadas, consideradas previsões e metas de venda. De vendas, quando digo vendas, a gente vende serviço para o governo, né? Desta forma, é determinada a capacidade necessária para recursos humanos para atender essas metas. Esse direcionamento é realizado através do pessoal da área de GERD, também com a liderança das áreas, né? Que aqui pode ser superintendência. Aqui vocês vão alterar, né? Para a realidade. Recursos financeiros, né? Para o planejamento, crescimento de capacidade e futura base data center, devem ser analisadas, além dos dados históricos de utilização atual, a demanda prevista conforme o planejamento de vendas, né? De entrega de serviço TI, formalizado pelo próprio plano de negócio do produto, com o objetivo de garantir atendimentos e metas, né? Os recursos financeiros necessários para suprir a necessidade de crescimento de capacidade e estrutura atual devem ser estimados durante o período de planejamento anual, ficando sob a responsabilidade do gerente de produto. Né? Aqui a gente pode ser gerente de operações, por exemplo. Os recursos financeiros serão providos através de procedimento de projeto e desenvolvimento, o qual é responsável pelo desenvolvimento do projeto. Organizar sessões de trabalhos e negócios
das exatas, né? Então, nós temos aqui as responsabilidades, né? Para atuar mensalmente no Book Capacidade, toda a equipe técnica responsável deve ser envolvida no meio chamado de ferramentas de gestão de serviços, né? Aqui vocês podem trocar o nome, como vocês vão atuar, né? Equipes de apoio do processo de capacidade. Aqui você pode botar a equipe que apoia esse trabalho, né? E aqui por fim a gente tem o Book Capacidade, né? E onde será armazenado. Quem não tem anexo, não precisa ter anexo, qual a história de atualização, qual a elaboração desse documento, né? E aqui, ó, temos o Book Capacidade, né? Aqui a gente vai colocar todo o serviço, a descrição, qual a volumetria e a capacidade, né? Quantas pessoas eu preciso para atender isso. Vou ter aqui bem rápido uma estimativa do que eu tenho na minha cabeça, que eu peguei lá de vocês, lá como é que posso dizer? Da licitação, né? Mas aqui vocês têm que colocar de acordo com a realidade de vocês. Então é isso, pessoal. Conto com a colaboração de vocês para esse documento estar pronto quanto antes, né? Um abraço. Tchau, tchau.